Olá, boa noite. Chegou aquele programa para falar sobre alimentação sustentável e o futuro do planeta. O torta de climão até que demorou para chegar nesse tema, né? Sendo uma torta de climão. Né? Mas chegou essa hora, então pega a sua comidinha, aquela janta que você já preparou e assista esse programa com a gente, se deliciando, com algo que talvez possa ser um pouco ácido, mas necessário. Lembrando que esse é um prazer estar aqui, esse é um programa que, graças à Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com o apoio à produção da Proempresa, está no ar. Quero mais uma vez agradecer a nossos parceiros que sempre nos ajudam, tanto recomendando pessoas para falar aqui com a gente, que você também pode fazer, quanto ajudando a divulgar, a espalhar a palavra, né, para que outras pessoas também possam participar, conhecer e se deliciar com os debates que nós temos aqui, sempre ao vivo, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Agradecer, então, à Fundação Verde Herbert Daniel, à Juventude do Partido Verde, ao PV Diversidade, ao PV Mulher e os Afroverdes. Né? Quero dar as boas-vindas e lembrando que esse é um programa que fala sobre cultura pop, memes, política, sobre tudo que está acontecendo no mundo, com debates que a gente sempre tentar dar uma envolvida sobre o clima, garantindo um clima muito gostoso para mim, para você, para todo mundo que participa. E hoje, antes de chegarmos à conversa com a nossa convidada, quero lembrar vocês mais uma vez, porque vocês acabam deixando sempre o final. E aí, às vezes, não dá tempo. Você já quer falar sobre algo, sobre alimentação sustentável, futuro do planeta? Já debateu isso com um amigo, com uma amiga na sua casa, aí na sede do seu partido, no diretório, né? Já vai escrevendo para a gente, dê suas boas-vindas e fale o que você já debateu sobre esse assunto para que a gente possa também saber qual que é a sua opinião, sua dúvida sobre esse tema. Mas também, antes da gente começar, eu quero trazer a informação, né, que, não sei se vocês souberam, cientistas mais uma vez produziram um relatório para ver se a galera presta atenção no que está acontecendo, né? São muitos cientistas envolvidos, tá? E é sempre uma disputa muito grande, política e científica, sobre o que acaba indo para o relatório, né? E quais são as alternativas, as propostas, os temas que são alertados. Eu vou trazer só alguns desses, né? Graças a um resumo que o pessoal do Observatório do Clima fez, que está de aniversário hoje, inclusive, então, meus parabéns ao Observatório do Clima, sobre alguns pontos relevantes do que o relatório traz, que foi publicado no dia 20 de março, tá? Agora de 2023. Aí, para quem achava, né? A gente já começa falando, para quem achava que mudança climática, e para quem ainda acha, né? O pessoal das 72 horas, por exemplo, que mudança climática é uma fantasia, o texto, esse novo texto, traz uma realidade que bateu a porta. Em 2019, a concentração atmosférica de CO2, de gás carbônico, de dióxido de carbono, que bateu 410 partes por milhão, foi a maior em pelo menos 2 milhões de anos. E as de metano, que bateu 1.876 partes por bilhão, e o óxido nitroso, 332 partes por bilhão, as maiores em 800 mil anos. 79% das emissões globais, gente, vem de quem? Vem de quem? Do setor de energia, diga-se de passagem, petróleo, né? Na maior parte dessa conta, indústria e transporte. E 22% da agricultura, silvicultura e outras formas de uso da terra. Então, são as grandes contribuições. Ainda tem várias outras que vai fracionando, né? Mas aqui são os grandes contribuintes às emissões que nós temos hoje. O texto também apontava que havia uma estabilização do aumento da temperatura global em 1,5 graus centígrados. Para que isso aconteça, né, que foi acordado na Acordo de Paris, o uso de carvão mineral precisa cair 95% e o de petróleo em 60%. Tem que cair, né, o uso dessas duas fontes. E o gás natural tem que cair em 45% até 2050. Isso é um alerta para o Brasil, né, gente? Que ampliou os investimentos no pré-sal. E olha só, não sei se você está sabendo, também sancionou uma lei permitindo a construção de novas termoelétricas a carvão até 2040. Então, até 2040 a gente pode ainda ter mais termoelétricas baseadas em carvão. Por fim, aí depois disso a gente vai para a nossa convidada. Hoje,
de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas, quase metade da população da Terra, sobretudo do hemisfério sul, já vivem em condição de vulnerabilidade devido às mudanças do clima. Essas pessoas, gente, têm 15 vezes mais chances de serem mortas num desastre climático. Então, nós temos de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas com 15 vezes mais chances de morrer devido às mudanças climáticas. Bom, fica aí com essa informação. A gente pode conversar sobre esses temas aí nesse programa ou até em outros. Ou até vocês podem comentar no YouTube, no Facebook, no Instagram, quando esse vídeo ou algum corte for disponibilizado para vocês. Mas hoje nosso tema a gente vai ser abordado sobre uma parte dessa discussão, sobre alimentação sustentável e o futuro do planeta. Né? Nós somos os que comemos, né? Então a gente não está falando só sobre o planeta em si, mas nossa saúde, nosso bem-estar, tá? Hoje a gente vai receber aqui, então, a Leila de Barsolis, não sei se eu falei certo, depois ela pode me corrigir. Ela é ativista, chefe de cozinha e estudante de nutrição, idealizadora e produtora do Festival da Terra ao Prato, que por 10 anos fomentou a rede agroecológica e orgânica de agricultura de São Paulo. Ela trabalha diretamente apoiando mulheres agricultoras, atua na gastronomia social, com formações em cozinha para mulheres periféricas, com o objetivo de gerar renda e combater a fome. Então, quero dar então, as boas-vindas, Leila. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Nossa, muito bacana estar aqui com você, apesar das notícias tristes, desesperadoras, né? Caramba, tá muito triste, né? A gente tem que acordar mesmo, né, Luciano? Eu acho que a galera não acordou, não despertou ainda, né? Com toda essa realidade aí. Porque acho que acredito que assim, na hora que a gente vai discutir alimentação, você deve passar um pouco por isso, né? De o quanto que, por a gente estar acostumado a viver de uma certa forma, é difícil a gente compreender essas consequências que estão, às vezes, para além, né? Ou estão numa magnitude muito grande, né? Às vezes, aparentemente afastadas daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu queria até perguntar para você, assim, como é ter essa conversa no seu trabalho para fazer essa discussão, começar essa discussão sobre aquilo que é hegemônico, né? Aquilo que está estabelecido como o que a gente aprende que come, o que é mistura, né? Nossa, como é que eu vou comer um prato sem mistura, né? Entre aspas. E essa alimentação que você então tenta introduzir, ou já introduz, né? Já com grande sucesso em muitos lugares e traz para muitos outros, ou aprende com muitos outros públicos, né? Que é possível se alimentar de outras formas. Sim, é. Bom, há 15 anos, como você falou, né? Há 15 anos eu venho trabalhando, né, com essa gastronomia baseada em plantas, né? Eu tenho esse Instagram que é o da Terra ao Prato, porque eu falo do trajeto, né? Um trajeto simples, né? Rápido, com pouca. A ideia é trazer pouco gasto de transporte, né? E evitando emissão, né, de gases, né? E principalmente, então, da terra ao prato, trazer desde a agricultura, né? Esse festival que era fomentava toda a rede agroecológica, né? Orgânica, sustentável, em transição, basicamente por mulheres, né? Porque fazendo também agora um recorde da ancestralidade, né? Que muito inspirador o livro que o Krenak acabou de lançar, né, que ontem ele fala que o futuro é ancestral. Então eu queria começar assim com essa questão mesmo para as pessoas refletirem isso, né, que a gente há 13 mil anos atrás, né, a gente mais ou menos as mulheres que foram criando a agricultura, né, por conta de elas estarem os homens saíam para caçar e aí elas ficavam ali, tinham sementes, aí começaram a cultivar. E a alimentação desde então, né, quando o homem deixa de ser nômade, ele fixa num lugar e aí começam a criar as cidades, né, enfim, vários os mercados, né? E a alimentação cada vez mais, o alimento vem sendo, né, algo que teve como o dinheiro, a troca e a produção em massa, né, foi crescendo. E sempre, em toda a história, né, da humanidade, a gente teve essa
momentos, né, naturais que tiveram escassez, né, em algumas regiões de alimento. Mas agora, já que nós somos seres inteligentes, né, é incrível, assim, como que a gente está tão, né, cego e não está usando essa inteligência para a nossa permanência no planeta, né? E a partir da alimentação, né, que a gente vê hoje, voltando agora, né, vindo lá dos 13 mil anos desse desenvolvimento que a gente vem, e o homem e a humanidade, o Homo sapiens, né, se desenvolveu, né? E antigamente ele era só herbívoro, aí depois ele vem com o fogo, começa por conta de clima, né? Começou a comer a carne. Então a gente tem que pensar, refletir nessa ancestralidade, né? Por que que, né, a gente se alimentava somente de vegetais e a gente era assim capaz, né? Inteligente o suficiente, tínhamos capacidade e hoje com essa indústria enorme, né, que foi colocado, inclusive na nutrição, né? Você fala, nossa, mas se você não come carne, você não, né? Você não vai sobreviver. Então, por muitos anos, né, dentro da ciência da nutrição, isso foi colocado, imposto, né? E as empresas, a gente está muito ligado, né? A gente está muito na mão, né, das corporações, né? O mesmo que vende veneno para a agricultura, que se diz transgênico, que vai ter a maior produção, que eles vão salvar o mundo porque eles vão a produção enorme, vão alimentar o mundo, né? E mata todo mundo de veneno. E é o mesmo que faz a comida, a indústria, né, dos processados, e é o mesmo que é a farmácia, que nos dá o remédio para remediar, né, gente? Porque o remédio, né, está na alimentação, né? Então, é uma questão muito complexa, né, que queria só dar essa introdução para as pessoas refletirem a essa ancestralidade e pensar que como a gente é capaz, sim, né? Hoje a Terra já está super carregada, né, por conta da alimentação, a produção de carne, de animais abatidos, né? O que se gasta, o tanto de metano que vai para a atmosfera, né, com essas criações. Então, assim, eu acho que o transporte que leva 1 quilo de carne, se eu não me engano, é 2.500 litros de água. Então, a água está acabando. Então, assim, e as doenças, né? Então, agora, mais as doenças ainda, com essa mudança da alimentação, dos processados, né? As pessoas cada vez mais doentes, né? Com diabetes, problema cardíaco, né? Alergia, e milhares de outras, Pedra né, no doenças. rim. Pedra no rim, exato. Né, assim, por conta, né, desse alimento processado e deixou de se alimentar, né, do mais fresco, daquele alimento que a gente tinha antes, que comprava na feira, né, que trazia diretamente do agricultor. Então, isso a gente foi perdendo, né, para dizendo, o marketing, né, a indústria dizendo que não, a gente vai alimentar o mundo, assim, né? Então, a gente tem que olhar um pouco para retornar, né, essa nossa ancestralidade, que é uma ciência incrível que a gente ainda não domina, né, que é a agricultura, genial, né, das sementes, dos códigos genéticos ligados, o que eu posso comer, porque o meu corpo não reconhece eu comer uma bolacha recheada, entendeu? Sabe, ele não reconhece. Então, né, o tanto de gordura que vai ali, então isso vai acumulando e nos deixando cada vez mais anestesiados, né? Muito açúcar, muito sal. Então, isso parece que a gente está todo mundo anestesiado, né? O mundo acabando, né? Com todos esses dados aí, a gente só não vê quem não quer e a gente não muda os nossos hábitos. Então, eu falo sempre assim, né? O tigre, nós somos o top da cadeia alimentar, né? Os seres humanos super, nossa, super nerds, né? Fomos para a lua, mas tem muita gente que não sabe nem preparar um arroz. Como é que ela vai eu diria até que é muita gente, maioria homens, no caso, né? Vamos, pode apertar, pode clicar na ferida aí. Aqui é torta de climão, pode dar nome aos bois. Pode dar só, é isso aí, vamos mandar de torta. Então, é uma coisa assim tão básica que a gente já deveria aprender na escola, né, Luciana? Eu acho que a gente. É uma batalha também que eu venho por muitos anos, né? Faço parte do conselho, enfim, da transição da merenda escolar orgânica, e que a gente vem batalhando nas escolas para que as crianças aprendam, né, de onde vem a nossa comida. Porque muitos acham que vem da caixinha. Muitos acham, né, que vem
do supermercado. Então, assim, as pessoas têm que cair na real mesmo, de onde vem a nossa comida, para onde você está dando o seu dinheiro, né? Que você está se alimentando, a sua saúde, você está colocando, né? Eu costumo falar assim que o nosso corpo é o nosso solo, onde germinam nossas ideias, onde nascem. E se você esse solo, você não alimenta ele com potássio, com nutrientes, macronutrientes, proteínas, né? De vegetais, sim, que é possível. Você não alimentar ele, você morre. Esse solo morre, que é o que está acontecendo aí, né? A gente está acabando com as florestas, o cerrado, né? A Amazônia, essas hidrelétricas absurdas, né? Estão acabando com a nossa terra, que o Brasil é tão rico, né, Luciano? Então, a gente é tanta riqueza de clima, de diversidade. Se eu não me engano, um terço do alimento da diversidade está no Brasil, do mundo. Nós somos o terceiro país que temos mais diversidade alimentar. Olha isso, E né? ainda assim, 30 milhões de pessoas passando fome. Mais de 100 Exatamente. milhões que não podendo ter 3 refeições por dia. Eu acho assim que muito mais do que isso hoje em dia, né? Eu faço parte também do coletivo Banquetaço e a gente, com a pandemia, a gente criou aquela campanha Gente é para brilhar, não para morrer de fome, né? E a gente sempre tem batalhado isso, né? Surgiram muitas as cozinhas solidárias, né? E que foram trazendo o desespero, né? O pestilento lá, aquele nosso ex-presidente, acabou com os conselhos, né? O CONSER, por exemplo, o Conselho, né, Nacional de Alimentação, acabou. Então a gente ficou meio abandonado, né? As cooperativas, os agricultores, todos ficaram totalmente à deriva, né? E o MST foi um dos que mais alimentou a população, né? O maior produtor de arroz, né? É brasileiro, é de um movimento. Então, assim, a fome, né? Onde a gente vê, assim, hoje em dia, né? São Paulo, então, né? Você vê hoje sair na rua tanta gente, né? Passando fome. Então, eu venho também trabalhando com trazer acabar, né? O combate à fome é uma coisa muito antiga, mas agora aumentou mais ainda, né? E a gente não consegue mesmo, né? Porque não existe uma política pública, né? Não existe. Na realidade, é uma boa vontade, né? Eu acho que existe sim formas, né? Eu acho que modelos aí existem para se acabar com a fome. Por exemplo, plantar nas cidades, né? Hortas urbanas, que é onde eu venho trabalhando, na Zona Leste, o Cinturão de São Paulo, por exemplo, Parelheiros, né? Tem uma produção orgânica incrível, né? A produção da água, da alimento, né? O agricultor, ele pertinho de São Paulo, então você pode procurar sim, né? Nas feiras, diretamente tem hortas urbanas, hortas comunitárias. Então, produzir o alimento também na cidade, né? A conexão do campo e cidade é algo que precisa sim, na política pública, né, ser prioridade, né, Luciano? Eu acho assim, essa é uma coisa que a gente vem, o mundo inteiro, né, fez a reforma agrária, tudo, Estados Unidos, Inglaterra, França, todo mundo fez a reforma agrária, distribuiu a terra, para plantar. Só o Brasil que ainda não fez, né? Ele é Então, interessante esse debate essa informação que você traz, de cobrando a política pública e tal, porque eu queria até fazer uma provocação, que é algo que me incomoda bastante nas redes sociais, com alguns produtores e algumas produtoras de conteúdo sobre alimentação e outras dicas sustentáveis, vamos dizer assim, que acaba ficando muito num papo só para o consumidor, só para o indivíduo, e nunca se toca na política pública, na pessoa que realmente pode criar uma lei para, de repente, impedir que certo produto seja comercializado em primeiro lugar, né? Que certo tipo de coisa deixe de ser possível ser comprada, né? Então, eu queria que você pudesse fazer um paralelo assim, de como é que a gente também pode falar, ou como é que você faz, no caso, né? Já que você percebe que você sempre faz esse balanço, um lado falando sobre a questão da saúde da pessoa, né? E do seu corpo, e do outro, né? Da política pública, até falar um pouco como foi a experiência da candidatura, até, né? Qual era a pauta pessoal que fez parte da candidatura coletiva, que inclusive teve meu voto. Como é que
Como é que a gente faz esse balanço? E como é que você vê também esse momento de pessoas que ficam só falando de indivíduo, indivíduo, e o que isso pode causar também, né? Qual que é o efeito que isso pode causar? Sim, a gente teve uma bancada coletiva, né, chamava Alimenta SP, éramos 7, né, todos ativistas, também ligados à agroecologia, uns ligados à agricultura, outros, né, tinham vários, cada um ali na sua, mas todos com o mesmo propósito, né, de trazer essa solução, né? Então, para mim, existe assim muitas realmente é muito eu vejo assim como é um sistema, né? Um sistema do capitalismo que poderia ser mais justo, né? Não sei se existe isso, mas que poderia essas pessoas pensarem, né? E incentivar, por exemplo, por exemplo, né? Você falou de proibir alimentos, né? É uma coisa que, por exemplo, o ano passado, né? Começar a ler os rótulos. Se as pessoas começassem a ler os rótulos, né? Elas já iam deixar de comer algumas coisas. E tudo, né, Luciano, tudo faz para você confundir as coisas. Por exemplo, existe lá a tabela nutricional, falando uma coisa bem técnica agora, de dicas, né, que você falou, que surgiu agora uma briga, né, de rotulagem, que você tem que colocar o índice de açúcar, né, de açúcar, de sódio, né, coisa que não tinha, e já querem tirar o transgênico, mas está nessa briga, né? Então, agora você é obrigado, né? As empresas estão se adaptando a colocar o tanto de sódio, o tanto de açúcar, né, que tem nos alimentos, porque é muito enganoso. A indústria realmente faz a gente de massa de manobra, né? E ela já começa a viciar desde criança, né? Isso que é cruel, né, gente? É cruel demais, porque a bolachinha lá recheada, que tem ali a tabela nutricional, de 3 bolachas. Então a pessoa olha lá aquela tabela, porque essa loucura, né, de caloria, de códigos, tal, né, essa coisa de, vou comer tantas calorias, o quê? E ela olha lá, ela não vê que é para 3 bolachas. E ela vai lá e come o pacote inteiro e acha que está tudo bem, entendeu? Então, a primeira coisa é começar e eliminar processados, né, gente? Eliminar, olhar os rótulos mesmo, quanto tem de açúcar, o quanto tem de sal, o que é transgênico, o que é gordura trans, né? Eu acho que isso, os sabor, os que dão sabor, né? É tudo, assim, dá sabor, dá realçadores de sabores, isso aí é um veneno para todo mundo, né? Então, que as pessoas começassem a olhar rótulos, né? E procurar, na realidade, essa coisa que você falou também da mistura, né? As pessoas estão. A gente aqui no Brasil tem muito esse costume, né? Se não tem lá uma proteína animal, não é uma mistura. E o meu trabalho é exatamente isso, né? Principalmente nas periferias, né? E de colocar mais vegetais. A gente, por exemplo, todo mundo deveria consumir, para ter um pouquinho mais de saúde, né? De 500 gramas a 1 quilo entre frutas e vegetais. Olha só, hein? É bastante coisa. E o resto, tipo, 10% de proteína, né? Enfim, fazer um cálculo aí. E é possível, sim, fazer mais vegetais no prato, até porque eu vejo que cada vez mais, né? Eu vi até hoje um anúncio que 47% da população brasileira já está querendo, né, se interessando pelo veganismo, vegetarianismo, né, por conta de buscar mais saúde. Não porque eles têm uma filosofia, né, uma relação, a crueldade que é feita com os animais, né, porque a gente se acha, assim, que seres superiores que podem escravizar, né, tanto seres humanos como animais, né, então a gente se acha, assim, superior, né, e não, porque são pessoas que estão buscando mais saúde mesmo, então optam 2, 3 vezes por semana a comer, né, sem proteína animal, que isso já é um ganho enorme, né, já é um ganho, o impacto disso, né, na atmosfera, no transporte, em tudo isso. Então, assim, você começar a ter esses hábitos, né, de
comer mais vegetais, frutas, olhar, comer menos processados, né? E procurar as feiras, né? As feiras orgânicas, ou as feiras, né? Mesmo feira de rua mesmo, sempre tem lá, né? Eu acho que é bastante importante isso, essa consciência, né? De você estar botando para você dentro um alimento, né? Que vai te dar vida, né? Na realidade é isso, né? Vai te dar mais vida. Então, assim, é muito chocante o que na imprensa, o que a gente vê, né? No marketing, né? Que está tudo muito ligado a esse vício, porque é viciante. Tudo isso que está lá, principalmente processados, né? É muita ingenuidade. Às vezes as pessoas falam para mim: ai, Leila, mas por que isso não sai na TV? Não sai, nenhum blogueiro está falando, né? Nenhum como é que é? Influencer fala. É óbvio, porque imagina, aquele cara tem um patrocinador ali, né? Da empresa, que eu não vamos falar os nomes, eles estão patrocinando para o cara falar que aquilo ali, ou para ela falar que aquilo ali é bom, que aquilo ali, né? Ele não vai falar a verdade. Eu falei, gente, vocês têm que pesquisar, né, mais profundo. Então, às vezes eu falo algumas coisas e mesmo e aí e falando uma experiência agora, Luciana, lá na periferia, né, principalmente as mulheres, né, elas têm percebido depois que eu começo a introduzir e elas começam a ver sabor, né? Porque também tem isso, né? As pessoas acham que. Eu sempre brinco, eu sempre falo assim: olha, é muito fácil, desculpa, tá? Aos chefes aí, a alta gastronomia, desculpa, fazer um salmão com grelhado, com crosta, blá blá blá, é muito fácil. Desculpa. Ali naquela carne já tem a gordura, ali já tem um sabor ali, entendeu? Agora quero ver você fazer uma abobrinha, uma berinjela, de você nunca mais esquecer, de você querer mais, entendeu? Então, assim, isso para mim é arte culinária, isso para mim é gastronomia. Inclusive, hoje em dia, né, a gastronomia hoje já está aceitando, né? Já está super no top, né? Os chefes, aí você vê os chefões aí fazendo prato vegano nos restaurantes chiquérrimos, né? Então, quer dizer, isso também é uma conquista, né? Muito é pouco, né? Eu sei que ainda é, mas já é, porque antigamente, Luciana, a gente era ignorado, a gente não era tipo, ah, não, vocês não sabem, né? Não são da gastronomia, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo, mudanças, né? A gente um pouco até otimismo falar para a gente, né? Vamos animar, que estão acontecendo mudanças pequenas. E meu resto da minha vida, eu quero dedicar para transformar, porque eu acredito sim que o alimento, né? Ele um ato político e ele transforma, que é através dele que a gente vai transformar essa coisa que a gente chama humanidade, né? Tipo, porque a gente está tentando ser humano ainda, né? A gente não é humano, nós somos ser, a gente está para ser ainda, né? Porque o que a gente faz, né, com a gente mesmo, com os animais, com o planeta, é uma coisa que não é inteligente, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está nesse processo, né? Mas aí também eu fico me questionando quanto que, né, voltando um pouco no que a gente já conversou, o quanto também tem desse sistema, né, que perpetua, como você disse, através de propaganda, através de profissionais contratados, até de comerciais em talk shows, em aparições em programas da manhã, num canal principal de televisão, né? O quanto que isso também ajuda a perpetuar e ajuda a manter as pessoas num status de achar que elas, na verdade, estão fazendo a melhor escolha, né? Então, a minha preocupação maior quando eu vou falar com alguém sobre alimentação, né? Eu sou vegetariano há bastante tempo até. Inclusive, temos uma fala aqui do Instagram que eu já vou mencionar. Lembrando, aproveitando a brecha, para você que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, faça seus comentários, suas perguntas. Daqui a pouco eu vou trazer antes que acabe o programa. Depois não vai chorar. Mentira, depois você pode ir direto no Instagram que ela vai passar, né? Tanto o projeto dela ou dela mesma, ou aqui próprio Prevê, você pode mandar. Mas se você quiser aparecer na live, esse é o momento. Mas o que eu estava dizendo é que justamente essa preocupação de eu tentar falar de um jeito que a pessoa, caso ela não consiga fazer em primeiro momento, ela não se sinta culpada, né?
Porque existe esse risco também de que às vezes a pessoa está tão dentro de um padrão de um cotidiano que às vezes leva um tempo para ela conseguir se adaptar, né? Ela conseguir, primeiro, fazer essa escolha de perceber que isso vai ser melhor para ela, tanto do ponto de vista de saúde, quanto para aquelas pessoas que estão próximas dela, quanto até de orçamento, né? De que financeiramente é muito mais vantajoso também, né? Quando a gente está falando de produtos desses tipos que você está falando, não das grandes marcas que estão querendo fazer abocanhar uma faixa, um nicho de mercado que já perceberam que está crescendo, né? E estão oferecendo vários produtos, né? Então, eu queria que você comentasse também como que é essa conversa, para também a pessoa às vezes não se sentir culpada por, num primeiro momento, não conseguir aderir a essa outra forma de comportamento. Sim, isso é uma coisa também muito legal você colocar, porque é uma coisa que eu trabalho também, porque eu trabalho na periferia, né? Eu trabalho desde a alta gastronomia, com os grandes chefes, né, também, e até a periferia. Então, eu sou uma, sabe assim, fico muito orgulhosa desse meu, né, movimento, assim, né? Então, é muito legal, assim, eu gosto muito. E o que que na realidade se colocou isso, né? Ai, é caro, não sei o quê, né? Ai, não dá para mim. Não, pelo contrário, o custo, né, é muito baixo, porque você começa primeiro, né, falar assim de agroecologia, alimentos que você pode plantar na sua casa. Eu colhi um abacaxi outro dia, no vaso. Ervas que você pode ter, né, manjericão, salsinha, cebolinha, né? Você pode ter isso, né, e plantar e colher e usar. E você pode, por exemplo, utilizando, por exemplo, vou falar um exemplo de uma biomassa de banana verde, por exemplo, né? Que virou uma super moda para a galera emagrecer e tal, né? E por quê? Porque tem bastante fibra, né? E nutricionalmente também é vantajoso, né? Então, assim, tipo, os grãos, por exemplo, você fazer hambúrguer, fazer comer, né? Tipo, fazer uma almôndega de lentilha, né? Então, assim, tipo, fazer um queijo de mandioca. Isso tudo, imagina, são baixo custo, né? São baixos custos, na realidade. Além de trazer saúde, melhora seu bolso e você não come veneno. E quando você vai comprar, falar, é meio caro o produto orgânico, ou legumes e verdura orgânica, né? Isso eu não abro mão nunca. Eu posso estar, né, zerada, mas eu vou lá e compro orgânico. Eu como só, né? Tipo, por quê? Primeiro, você vai economizar gás, porque o alimento orgânico, ele cozinha mais rápido. Segundo, você usa inteiro ele, você não precisa tirar a casca. E normalmente a casca é onde estão maiores nutrientes. Da beterraba, por exemplo, na abóbora. Por que você joga a casca fora da abóbora? Se é uma abóbora orgânica. Então, quer dizer, você vai usar mais o alimento, vai ser nutricionalmente maior, você vai economizar, porque você vai usar o alimento integral, né? Você vai gastar menos gás e ele vai durar mais na sua geladeira. Se você deixar lá, ele dura mais, porque os venenosos, ele já começa, se for no segundo, terceiro dia, ele começa a dissolver, entendeu? Ele começa a dissolver. Fazem um teste, gente. Eu vou fazer o desafio aqui. Pegar uma cenoura orgânica, uma cenoura envenenada, deixa elas na geladeira e observe. Qual que vai ser mais rápido? Entendeu? Então, assim, e eu também faço outro desafio. Em uma semana que você comer uma comida agroecológica, né, uma comida, enfim, não precisa ter um certificado, mas é que você saiba de onde vem, né? Porque também essa coisa de certificado ficou um pouco, né, dentro também de um sistemão. Meu, faça uma diferença. Uma semana, você vai ver a diferença, a energia que você vai ter, entendeu? Então, quanto custa a sua saúde? Quanto custa a sua vida? Né? Você pode economizar, você não chega lá no carro e põe, a melhor gasolina. Vou lá na loja, compro o melhor tênis. Sei lá o que você gosta de comprar, ir no salão, o shampoo, entendeu? Enfim, vai lá, compra o melhor, entendeu? Porque aquilo ali vai te economizar todo o dinheiro que você vai gastar com remédio, hospital, né? Tipo, sabe? Eu acho que é um cálculo que as pessoas não fazem, não faz, porque as pessoas estão tudo ali naquela loucura imediatista e cheio de informação, né? Porque fulano falou isso, porque não sei o quê, nananã, sabe? É o novo lançamento, aquela bebida, não sei o quê.
as pessoas estão tão enlouquecidas que elas não, tipo, sabe, não conseguem parar e fazer o cálculo e sentir mesmo a experiência, né? Então, eu lanço o desafio aqui para vocês aí que estão escutando, E para você. do ponto de política pública, a gente tem alguns bons exemplos de incentivo à agricultura, à agroecologia, para que chegue no consumidor final, por exemplo? Olha, tem sim, teve, né? Em 2010 começou, né? Foi um projeto, né? Que hoje é Liga os Pontos, né? Que veio vou falar o nome aqui, né? Nossa, Haddad, na prefeitura de Haddad, ele colocou a implantação da merenda escolar orgânica para a criança. E é genial, gente, porque um alimento, né, para as crianças é algo que você não vê imediatamente, mas você vai ver lá no futuro, né? Então, a proposta era transformar, daqui 30 anos, a merenda escolar orgânica, né, 100%. E foi indo, chegou, se eu não me engano, até 15%. Então, olha só, gente, ele tirou margarina das crianças. As crianças começaram a comer manteiga, de verdade, orgânica, né? Então, assim, na escola municipal, né? Na realidade. Então, foi uma política pública incrível, que com a pandemia foi um fuzuê, tiraram. E aí você também, isso dá segurança para os agricultores produzirem para a alimentação escolar. Olha que maravilhoso, né? Tem os planos, né? O PNAE, então tem vários projetos, né, de incentivo à agricultura orgânica, mas pensa bem, né? O agricultor que está lá produzindo e ele tem uma produção e não sabe para quem vender. Então, foi genial, né, esse plano, né, esse projeto, que ele já vendia, o agricultor já estava vendido. Ele produzia e já estava vendido, e ia para quem? Para as crianças na escola. Né? Maravilhoso, momento de desenvolvimento, as crianças comendo orgânico. Olha só que coisa genial. Mas, com a pandemia, os nossos políticos aí que estavam no momento resolveram cortar, ao invés de eles pegarem. Não, gente, vamos continuar, né, dando e a gente vai distribuindo isso para as crianças nas escolas, já que elas não iam nas escolas, né? Não, cortaram, mas agora está, enfim, está num processo de retomada de novo, né? Então, existe, assim, se eu não me engano, é uma coisa que a gente sempre batalhou, há 15 anos vem falando, né? Cadê o incentivo para a agricultura, né? Agroecológica, orgânica, dos bancos? O BNDES, o cara de soja, vai lá, tira milhões para plantar soja, uma monocultura que envenena o solo, e ele não paga um imposto para o Brasil, né, gente? Vocês sabem, né, que o Brasil é o maior produtor de commodity, né? Não de alimento, né? Então, assim, e fora que esse dinheiro fica tudo para esses fazendeiros, né? Tem uma lei, né, que não pagam nada. Olha só. E para o agricultor orgânico, agroecológico, de tradição, não existe. Existe agora, acho que cerca de 2 anos, não sei, a gente tem que só conferir aí, mas tem um incentivo, se eu não me engano, do Banco do Brasil, e se eu não me engano, o Bradesco parece que ficou de lançar um projeto. Então, olha só, né, a gente não tem, né, um sistema econômico, financeiro, de apoiar, né, a agricultura limpa, justa, que traz o solo, que não acaba com o solo, que o solo eternamente você pode plantar. Esses aí que estão plantando aí, né, transgênico, em 10 anos o solo acabou. Não tem, então, tipo, não sabe, se você fazer as contas, não fecha a conta, né? Então, agora que está começando, existe uma batalha, mas precisa muito mais. Precisa muito. Eu acho que poderia fazer é pegar essa galera que foi pega com trabalho análogo à escravidão nas suas terras produtivas ali, todo o dinheiro que estava indo para eles, transfere para a galera que está fazendo um trabalho justo, né? Que está um emprego decente, que produz comida limpa, comida legal, saudável, né? Olha aí, um jeito de a gente poder transferir esse dinheiro de alguém que faz mal para pessoas em vários níveis, para outras pessoas que estão precisando, né? Mas eu vou só agora fazer um pouquinho, Leila, para ir para os comentários aqui do Instagram, tá? Senão vai acabar, eu não falei. Então, a
bastante gente dando boa noite e tal. E aí a Renata, que ela é do PV de Vitória, Espírito Santo, traz aqui um relato pessoal, que ela é vegetariana há 20 anos e que mudou a vida dela. Por lá elas têm uma reserva ambiental em Vitória, que segue os valores do vegetarianismo. E aqui nada de churrasco, a norma é respeitar os animais. E o Ian Vargas, dando aqui a boa notícia para a gente, que hoje mesmo se filiou ao PV, né? E tendo já uma boa conversa com as pessoas aqui nos comentários, né? Dando um relato dele também sobre a dieta vegetariana, né? Então, tem a Tati também falando sobre o processo dela de dieta vegetariana. Então, enfim, é isso. Temos uma galera nos próprios comentários conversando uns com os outros ali. Então, bem legal estar nesse espaço de poder ter esse tipo de conversa também. Leila, a gente está chegando para o final, já estamos batendo o nosso limite de horário aqui de duração da nossa live. Antes da gente terminar, eu só queria dar mais um dado aqui, pessoal, aproveitando que vocês estão aí conversando sobre os hábitos de vocês e tal, mais um dado que veio do relatório do IPCC, tá? Na parte de sugestões de algo que deve ser feito, né? Lembrando que os relatórios do IPCC sempre tem isso, tá? Apesar de a mídia só trazer os lados ruins, a parte, né, dos alarmes e tal, sempre tem uma parte do relatório que é só sobre sugestões do que pode ser feito para evitar os piores cenários, tá? Inclusive, o próprio relatório já disse que nós temos os recursos, temos as propostas, o que falta, na maioria das vezes, é a vontade política para que a gente possa, ou então um arcabouço financeiro para que a gente possa investir com qualidade, com eficiência nas soluções que a gente precisa, e não só em coisa que às vezes não é tão eficiente assim, tá? E também mais um adendo, um alerta importante é que vocês devem estar vendo, né, quem está no PV, quem está acostumado a acompanhar as questões ambientais, que muitas falam sobre adaptação, há um limite para a adaptação. O relatório traz isso. Há um limite. Tem coisas que a adaptação não vai dar conta, né? Tem sistemas inteiros que vão passar um limite que não vai poder regressar, vai deixar de existir. Como, por exemplo, as calotas polares. Vai chegar num ponto irreversível, tá? Tem alguns biomas que vão chegar num ponto irreversível. Então, esse papo de adaptação também, ou seja, não tem mais o que fazer, então a gente faz uma política aqui para adaptar, né? Não sei o quê, já que aconteceu. Não é só isso, a gente tem que trabalhar também na prevenção, na mitigação. Bom, indo para o dado que eu quero falar. Então, uma sugestão é o seguinte, que a gente também tenha campanhas de conscientização de efeitos do consumo exagerado, para que as pessoas adotem modelos de vida de baixo carbono. Em números, os 10% mais ricos, não estou falando daquele seu amigo ou você que ganha aí 10 mil reais, não, tá? Os mais ricos, é o pessoal rico mesmo, milionário. Contribui com 34% a 45% das emissões domésticas globais. Então, tudo aquilo que é emissão doméstica, né? Não estou falando do petróleo e gás, não estou falando dos grandes, da galera da soja, estou falando daquela porcentagem de contribuição doméstica que a gente faz nas nossas casas. Então, eles são de 34% a 45% das emissões. 10%, né? 10% da população que é a mais rica do mundo. Agora, os 50% mais pobres contribuem de 13% a 15% só. Mas são essas as pessoas que estão em mais risco, tá? Então, Leila, é um pouco disso, né? Às vezes a gente fala tanto, e reforçando um pouco o que eu estava falando da galera que dá dica no Instagram, que normalmente quem consome são as pessoas que estão nessa faixa, dos mais pobres, de quanto que essas pessoas têm que mudar. Aí a gente falando de questão ambiental, né, e tal, não sei o quê. E quanto que eu sinto que é mais nisso, né? Que, na verdade, a gente está falando de saúde das pessoas, e uma das consequências, além da saúde, pode ser um benefício para o planeta, né? E aí, essas pessoas que mais contribuem, às vezes a gente nem são tão atingidas assim, ninguém nem cobra tanto elas, né? Não são tão dirigidas as falas, as campanhas, quanto são dirigidas para as pessoas que têm menos recursos. Então, eu queria só deixar esse mais dado para a gente refletir, né, para a nossa conversa. E eu queria que você trouxesse, então, uma fala final, e aí pudesse também dar como as pessoas podem te encontrar, como que elas podem continuar conversando com você, com o coletivo, com o projeto, né, que você faça esse convite para que essa conversa possa continuar nos seus perfis também. Sim, eu, para mim, assim, eu sou vegetariana e vegana agora, e mais ou menos eu comecei o processo há 35 anos, né? Então, para mim foi assim, eu vi muita diferença dentro, né, do
na minha própria vida. E eu quero e convido essas pessoas, né? É muito chocante isso que você falou, né? E para que essas pessoas que tenham poder, né? Que tenham recursos, para que como fazer elas despertarem isso, né? Sendo que, como eu trabalho nas periferias, né? E você fica vendo, mais de 50% da população mundial não tem esgoto, né? Então, a água é contaminada, o alimento é contaminado, né? Então, assim, vive numa situação que não sabe se vai ter uma primeira refeição, né? A cada um dia. Então, assim, muitas delas, mulheres com filhos, né? Mães solteiras, a maioria, né? Deixam de comer, né? Existe uma fome feminina, feminista, né? Existe, porque as mães deixam de comer às vezes para dar para os filhos, né? Então a gente tem falado mesmo, né? Trazer essas informações para grande massa, né? Para grande povo, para as periferias, como elas podem, né? E na realidade as periferias estão plantando, né? Então isso que é muito legal, que são onde está tendo esses oásis, né? Porque são de desertos alimentares, que a gente chama, né? A periferia, onde só come processado e quase não tem mesmo verde, elas vão começar a se tornar oásis, né, agroecológicos. Então, ensinar, eu acho que é muito importante isso que a gente tem feito, né? A gente tem feito isso nossos ativistas, o Alimenta São Paulo, a gente falava muito, muito disso, né? E a gente trabalha, todos nós ativistas, trabalhamos isso para mostrar, ensinar a plantar o seu alimento, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Para geral do planeta, porque a gente realmente tá em alerta, né? A gente, como você falou, tem coisas que já estão irreversíveis, né? Tem coisas que já estão irreversíveis, e vai ser uma pena mesmo, porque isso não é nada inteligente, né? E a gente é capaz, sim, nós somos seres, né, que temos a possibilidade de mudar os nossos hábitos, né? A gente pode sim mudar, mas desde que a gente pare de ficar vendo e desde que a gente leia e pesquise, leia os rótulos, vá buscar, invista o seu dinheiro, né, naquilo que você realmente acredita, não em uma coisa muito longe de você, né? Busca o seu alimento próximo. Então isso também é uma dica. E eu fico pensando, sabe, como a gente impactar essa galera que está lá em cima, que tem o poder mesmo, né? É uma grande revolução, né? É algo que a gente tem que realmente, a gente, né, que está, enfim, no PV, acho que é uma coisa que a gente vem refletindo muito sobre isso, né? E essas questões políticas, né, como, né, fazer, é uma coisa que a gente tem aí pela frente muito trabalho. E é essa dica que eu deixo de você investir o seu dinheiro, né, naquilo mais próximo, procurar mudar os seus hábitos, porque é possível sim. E se você tem dúvida, né, entre em contato com a gente. Meu Instagram é da terra ao prato, né, .eco. Eu, né, trabalho, enfim, desde que sobre nutrição. Entre em contato com uma nutricionista, você tem dúvida, eu quero me tornar vegetariano, eu quero. Entre em contato, é possível sim, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que a gente não precisa, e nós somos seres inteligentes, né, que temos que usar a nossa inteligência para a gente permanecer na Terra, né, gente? Porque, olha, de boa, a gente vai sumir e a Terra vai continuar, entendeu? Então, e há milhões de anos ela vai se restabelecer e a gente não, entendeu? Então, não é pela Terra, claro que também é pela Terra, por todos nós. É que nem você falou, nós estamos, né? Estamos no mesma casa, no mesmo planeta, mas não nos mesmos barcos, né? A gente está diferente. Então, como que a gente faz, né, para fazer essa comunicação, né, chegar e despertar isso nas pessoas, né? Porque as pessoas estão anestesiadas por sazon, né? Por refrigerantes, por açúcares, por, sabe, assim, tipo, né? Várias marcas aí que você vê que as pessoas ficam anestesiadas e dependentes. Então, é possível sim, até porque as nossas papilas gustativas, elas se refazem a cada 15 dias. Então, as pessoas falam, não, é difícil. Gente, dá um tempo, faz de melhor, faz uma receita boa, entendeu? Mais saborosa. E se você quer realmente e pensa na sua saúde,
e da coletiva, o momento é agora. Entre em contato com a gente, vai lá no meu Instagram, eu dou bastante receita, acompanhe o projeto, esses projetos que eu estou fazendo aí as periferias, convido você a vir colaborar com a gente, fazer os mutirões das hortas, enfim, tem muita coisa boa, assim, né, aí para a gente ainda, mas é um trabalho muito árduo. Bom, muito Obrigada. obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Leila. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, vocês que vão acompanhar ainda no YouTube, vão acompanhar em outros lugares, você que vai pegar essa live depois o link do YouTube e mandar para o seu amigo, para sua amiga, tá? Vai pegar o recorte e vai mandar para a gente, né? Vai mandar para outras pessoas. Agradeço vocês também, gente. É importantíssimo, se você gostou dessa conversa, se você gostou desse tema, que você possa repercutir. Se não mandando um trecho desse aqui, que você mesmo produz algum tipo de conteúdo, né? De repente, com o que você aprendeu, com a sua própria reflexão. A ideia desse podcast é justamente gerar conversas necessárias, assim como esse partido, que é um partido necessário, como a gente coloca, né? E aí, uma última reflexão, né, sobre um sistema onde nós temos aí quase 50% da população que vai sofrer a maior parte das crises, que tem 15 vezes mais chances de morrer devido à crise climática, é um sistema que deu certo, um sistema onde nós temos milhões e milhões de pessoas no Brasil, tá? Não estou falando de um outro país, porque o liberal que aparece na Jovem Pan gosta de falar a respeito, que passa fome, né? Aqui, você vai nas ruas e você vê pessoas passando fome, mas talvez conheça alguém que ignore, né? Esse é um sistema que deu certo para quem? Né? Então, você que é filiado no Partido Verde, você que quer ajudar a fazer a construir algo diferente possível, né? Vamos lá, traga o debate para o seu diretório, traga o debate para a próxima reunião, traga o debate para a sua mesa de amigos, né? Vamos tentar construir essas conversas para que a gente possa, aos poucos, superar esse sistema que a gente vive hoje. Então, lembrando mais uma vez, esse é um programa trazido pela Secretaria Nacional do Partido Verde, com a produção da Proempresa, e as opiniões que eu emito aqui não necessariamente são as mesmas do partido. A gente se vê quinta-feira que vem às 19 horas, nesse mesmo canal, né? Aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu espero a todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Que a gente possa adiar o fim do mundo, né, Luciano? Exato, exatamente. Obrigada, gente. Boa noite.